Hello! Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão. Vamos lá? Bem, agora nós temos o Simple Past, né? Que é o passado simples. Para vocês, né, relembrarem o que eu falei sobre passado dos verbos, vocês têm uma lista, né, dos verbos irregulares. Então, os verbos no passado, ele tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, estes são alguns dos verbos regulares que nós temos, né? Entre eles aí, como exemplo, love, play, study, dance, wash, watch, like, relax, plan, wish, want, sim. Nós também temos alguns, né? Que são os verbos irregulares, são aqueles que sofrem mudanças. Diante, nós temos vários verbos, né? Uma lista enorme de verbos irregulares. Então vamos lá. O Simple Past, nós teremos assim. Como que é a formação desse Simple Past? Ele é formado da seguinte forma. Sujeito mais o past form, que é a forma no passado. Então, nós temos aí, ó, she, she. Então, a forma vai ficar como no passado. She, Sam. Então, esses são verbos irregulares, ok? Se ele sofreu mudança, é porque ele é irregular. Alguns aqui, eu coloquei alguns aqui entre parênteses, são verbos irregulares. Take, ate e o verbo to be. Né? O verbo to be também é um verbo irregular, porque ele muda. E entre os regulares, que são aqueles que recebem o ED, nós temos we walk. E no passado fica we walked. Nós temos a presença do ED aqui abaixo. Ok? Já no past continuous, nós temos aí, né, que é o passado contínuo, nós temos o quê? Como é que ele é formado? Sujeito mais o passado do verbo to be mais o verbo com a presença do ing, o ing, né? Como exemplo, nós temos aí they were walking. Então, sempre que eu tenho o past continuous, né? Inclusive, eu vou até colocar past continuous, faltou o T aqui, desculpem aí, né? Nós temos aqui, ó, olha aí o exemplo, they were walking. Então, nós temos aí o sujeito mais o passado do verbo to be, que é o were, né? E nós temos o walk, que é o verbo principal, mais a partícula aqui, ing. Por isso que é chamado de contínuos. E por ter o were, que é o verbo to be no passado, é chamado de past. Past contínuos. Então, past por conta do verbo to be no passado e contínuo por conta do ing aqui acrescentado ao verbo principal. Ok? Só para relembrar, caso vocês não lembrem que o were, por que o were no day, nós vamos relembrar aí, né, das formas no passado do to be, que é assim, ó. Para was, eu uso he, she, it, e para were, eu uso you, we e they. Então, esse daqui é o verbo to be no passado, né? Só para vocês não esquecerem que onde eu uso, né, esse was e onde eu uso esse were, para que pronome que ele é usado, ok? Galerinha, nós temos agora o present perfect. Nós vamos entender, né, o uso do present perfect, que é o presente perfeito, né? Nós vamos ver como que é formado o presente perfeito, né? O presente perfeito, né, a formação dele é de pronome mais
o have. Então, é uma característica dele, ele tem a presença, né, do verbo have, ok? Então, sempre que nós temos o presente perfeito, nós temos o have aí, ok? Então, nós temos aí, ó, aqui nós temos a conjugação, para vocês entenderem, o have, como vocês já sabem, o he, she, it usa has, né, e os demais usa have. Para compor, então, o presente perfeito, nós temos, então, pronome mais have, mais o verbo no particípio, ok? Então, vocês vão consultar aquela lista de vocês com os verbos no particípio, né? Nós pegamos o particípio dos verbos. Então, é uma característica aí do presente perfeito. É sempre aqui, é sempre o particípio, né? Ok? Então, nós temos aí, ó. Eu tenho ido, I have gone. You have done, você tem feito. He has been, ele tem sido, ou estado, né? Porque aqui é o verbo to be, no particípio. She has spoken, ela tem falado. It has shown, ele ou ela tem mostrado. We have worked, nós temos trabalhado. You have studied, você tem estudado. They have lived, eles ou elas têm vivido ou morado. Depende, né, muito bem do contexto. Vocês perceberam que aqui, nesses verbos, vocês não têm esse ed, que eu até destaquei. E em work, stirred, nós temos a presença do ed. Como vocês já sabem, né, e eu já expliquei em sala, que o que acontece é o seguinte, os verbos irregulares são aqueles que mudam. A gente tem uma lista enorme dos verbos irregulares, né? Já expliquei em sala e vocês sabem que os verbos irregulares, eles mudam, ok? Já os verbos regulares são aqueles que eu acrescento o ed. Então, esse verbo work é um verbo regular, porque só acrescentou o ed. Já esse verbo stir também é um verbo irregular. O que aconteceu é que ele termina com y, e nesse caso, o y ele desaparece e eu acrescento o ied. Entendeu? Já na forma afirmativa, esse presente perfeito fica da seguinte forma. Anna has read this book many times. Então, nós temos aqui, ó, na forma afirmativa, usou o has. Isso daqui é devido she, né? No caso, ela, Ana. Então, nós usamos o has. Depois temos um read. E aqui, na forma negativa, nós temos aqui o has not, né? Que é a forma negativa do has. Ok? Já na interrogativa, como é que a gente faz? A gente inverte, né? É feita invertida da mesma forma que vocês já fazem aí do verbo to be, do verbo to have. Vocês vão inverter. Ao invés de falar Anna has, igual estava aqui, ficará has Anna read this book many times? Então, Ana leu este livro muito tempo, não é isso? E para finalizar a nossa revisão, nós temos o uso do since e do for. O since é algo que dura até o presente, é algo que começou, né, e que dura até o presente, e o for é algo, né, de um determinado período de tempo, ok? Que aconteceu naquele período de tempo, enquanto que o since, ele aconteceu e dura até os dias de hoje, até o presente, ok? Como exemplo, nós temos aí, I have known her for 2 years. Então, nós temos, eu a conheço há 2 anos. Então, ficou, né, lá no passado. Conhece há 2 anos só. Enquanto que no outro exemplo, nós temos, I have known her since June.
eu a conheço desde junho. Então, desde lá que ela conhece e ela mantém contato. Então, dura até os dias de hoje, ok? Nós temos também aí o uso do yet, already e just. O yet é algo ainda ou até agora, né? Espero é algo que espera que algo aconteça ou que tenha acontecido, né? Então, quando eu uso o yet, né, tem essa questão, né? Ou aconteceu ou tem acontecido. No already, nós temos aí, significa já, é algo que aconteceu mais cedo que o previsto. E o just é algo que acabou de acontecer, né? São ações que acabaram de acontecer. Então, vamos lá. Para vocês entenderem melhor, né? Nós temos aqui alguns exemplos. The class has just started. A aula acabou de começar. Então, nós temos aí o just junto com o has, né? The class has already started, né? Aí nós temos a aula já começou. Aqui embaixo nós temos o uso do yet. Nós podemos usar o yet na forma negativa e na forma interrogativa. Na forma negativa, nós temos aí the class has not started yet. Lembrando que o yet, ele sempre é usado no final da frase. Quando a gente usa na forma negativa, nós temos o has, né? Que nós usamos lá nas 3 frases, mas aí aqui ele vem na forma negativa, né? Então, na forma negativa, vai ficar assim, a aula ainda não começou. A aula ainda não começou. Então, está negando aí a forma negativa. Já na interrogativa, nós temos, né? Sempre nós colocamos aqui, né? Aquela inversão que a gente já sabe. Vem aqui o verbo have para o início. Então, fica has the class started yet? Né? A aula já começou? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e que tirem uma boa nota na prova, ok? Boa sorte para vocês e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.